Olá, pessoal. Vamos aqui dar início a mais um estudo sobre a ótica, né? Na última aula entramos nesse conteúdo, nessa parte da física. Agora vamos dar continuidade a esse estudo. Na última aula nós estudamos os princípios da ótica e hoje vamos mostrar algumas das suas aplicações. Uma dessas aplicações eu já propus como atividade para o terceiro bimestre, né? Como uma atividade de nota, que seria a câmara escura de orifício e segundo tema que a gente vai tratar hoje é o ano-luz. Vou passar aqui meu slide, ó, que eu mostro para vocês como que era feita as câmeras escuras, né? Antigamente era muito utilizada como máquina fotográfica e atualmente a gente tem a modernidade, tem câmera em todo canto, até no nosso celular. Bem, aqui eu dou início a uma pergunta que é muito interessante e que, se caso vocês conseguirem prestar bastante atenção no nosso estudo aqui, vocês vão ser capazes de responder. É possível um homem parecer mais alto que uma torre? Aí aqui eu boto aí a pergunta e fica para vocês responderem no final dessa aula. Tentem responder, meu povo. Bem, pessoal, o que é que significa uma câmara escura? A câmara escura é a mãe de todas as câmeras que nós temos hoje, né? Seria a que gerou as câmeras que nós possuímos hoje nos nossos dispositivos. Como é o funcionamento dela? Ela possui um orifício minúsculo, que esse orifício, qualquer raio de luz vindo de fora, do lado externo, e entra por dentro desse orifício, ele vai promover uma imagem dentro dessa caixa. Mas como é que funciona isso, Anderson? A partir do princípio estudado na última aula, o princípio da independência dos raios, nós temos o quê? Todos os raios que partem da região de cima dessa vela, por exemplo, aqui, eles vão se cruzar, ó, se direcionando até a parte de baixo da caixa. E todos os raios que partem da parte de baixo da vela vão cruzar os mesmos da parte de cima, ó, vão cruzar eles aqui e vão chegar à parte de cima da vela, da caixa, desculpa. E o que é que isso significa? Significa que quando esses raios se cruzarem, vai ser provocado na minha caixa a imagem invertida do objeto. Antes de todo objeto possui essa propriedade, para que o objeto consiga ser captado pela minha câmera escura, ele necessita de pontos luminosos. Ele precisa gerar pontos luminosos. Era por isso que antigamente, quando você ia bater a foto, aí você gerava aquele flash, né? Para poder aquele objeto que estava sendo fotografado, ele pudesse ser observado com mais nitidez. Hoje em dia, até hoje ainda tem os flashes das câmeras. E para que você consiga observar a imagem, você, né, no nosso experimento que eu propus, você coloca o papel manteiga, que o papel manteiga vai dar para você olhar o que é a fotografia que está sendo batida, né? Então vamos aqui seguir em frente e vamos ver o que é que a física nos detalha sobre isso daqui. Através do conceito de semelhança de triângulos da matemática, por exemplo, aqui, ó, os raios que se cruzam do ponto A até o orifício da caixa e do ponto B até o mesmo orifício, eles vão, ó, formar um triângulo, né? E esses mesmos raios aqui também formam um triângulo dentro da caixa. Devido a eles possuírem mesma origem, eles são diretamente proporcionais, através do conceito de semelhança de triângulos. Se eles são diretamente proporcionais,
Isso quer dizer que a base desse triângulo aqui é proporcional à base desse outro triângulo, assim como a distância do objeto até a caixa, até o orifício da caixa, vai ser proporcional à distância do orifício até a outra borda da caixa. Opa, sem querer eu bati aqui no mouse. Aí, seguinte, aí o que é que a física chega por definição? Ela chegou a essa expressãozinha aqui, matemática, que nos diz o quê? Que a imagem, que é o izinho aqui, ó, de cabeça para baixo, ele vai ser dividido por O, ele é proporcional a O, né? Aí o I dividido por O vai ser igual a P', que é a distância aqui dentro da caixa, dividido pelo P, que é a distância do objeto até o orifício da caixa. Vamos para uma questão de aplicação aqui para vocês entenderem na prática. Bem, na aplicação aqui nós temos o seguinte, ó, uma câmera escura tem profundidade de 50 centímetros. Ela é dirigida para uma árvore a uma distância de 10 metros, ou seja, eu estou filmando a árvore. Uma projeção de 5 centímetros de altura forma-se no fundo da caixa, como mostra a figura. Qual a altura da árvore? Vamos lá para a nossa questão. Então, ele está querendo saber qual que é a altura da árvore. Através daquela nossa formulazinha anterior aqui, ó, eu consigo fazer esses cálculos. Vamos aqui para frente a solução da nossa questão. Eu estou querendo saber quem que é a altura do objeto. Então, eu vou ter x, que é o meu objeto, dividido por 0,05. Mas, professor, por que é 0,05? Porque lá na nossa questãozinha, ele diz que é 50 centímetros. E 50 centímetros em metros é igual a 0,05. Só voltar aqui para ver. Não, aqui é o dos 5 centímetros. Desculpa, é a projeção. Então, é 5 centímetros, transformando em metros, nós temos que é igual, a gente pula duas casinhas para trás, vai ficar 0,05, certo? Então, esse daqui é a imagem, que vai ser igual a 10 dividido por 0,5. 0,5 por quê, professor? Porque os 10 metros é a distância da árvore até a câmara escura. E 0,5 seria os 50 centímetros, que é o comprimento da nossa caixa. Aplicando aqui, meu povo, nós temos o quê? Vamos multiplicar em x. Multiplicando em x, o que é uma fração aqui? É outra fração. Aí, ó, o de baixo daqui eu multiplico por 10. E o de cima daqui eu multiplico pelo 0,5 daqui. Então, eu vou ficar com 0,5x de um lado, que é igual a 0,5, que é 0,05 vezes 10. Então, a vírgula pulou só uma casinha. Vamos lá aqui. Passando à frente, eu quero saber quem que é o valor de x, que é o comprimento dessa árvore. Como que eu descubro? Vou passar o 0,5 para o outro lado, aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar x igual a 0,5 dividido por 0,5, que temos que x é igual a 1 metro. Ok? Então, a altura dessa árvore é 1 metro. Certo, meu povo? Depois de estudarmos um pouquinho sobre câmara escura e como que ela funciona, agora vamos estudar uma coisa que é importantíssima em análise na ótica, que seria ângulo visual ou diâmetro aparente. O que seria ângulo visual ou diâmetro aparente? Chamamos de ângulo de visão ou ângulo visual o ângulo formado pelos raios de luz que nos permitem ver um objeto que saem de seus extremos. E o que é que o ângulo visual e diâmetro aparente nos diz? Dependendo da angulação,
Por exemplo, se você pegar esse objeto aqui e trazer mais próximo da visão que eu coloquei aqui, o olho, né? Se você aproximar ele mais da visão do nosso observador, o que é que ele vai perceber? Ele vai perceber com mais nitidez os detalhes do objeto. Mas se você fizer o contrário, o que é que vai acontecer? Você afastá-lo do observador. O que é que acontece? Ele consegue ver com menos nitidez. Por quê? Porque os raios que partem, os raios de luz que partem do objeto, eles são menos definidos. E é por isso que quando a gente observa, por exemplo, de cima, dentro de um avião, né? Você observa um objeto lá embaixo, você percebe esse objeto minúsculo. Por quê? Porque a partir do ângulo de visão, você consegue ter mais nitidez ao objeto que está sendo analisado. Vamos passar aqui à frente. Isso daqui trata sobre aquela questãozinha lá que a gente estava se perguntando, certo? Então, o FPA 2012. Em 29 de maio de 1919, em Sobral, Ceará, a teoria da relatividade de Einstein foi testada, medindo-se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque naquele dia, naquele local, foi visível um eclipse total do Sol, que a gente estudou semana passada, né? Assim, assim que o disco lunar ocultou completamente o Sol, foi possível observar a posição aparente das estrelas, sabendo-se que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da Lua e que durante o eclipse total de 1919 o centro do Sol estava a 151.600, não, é 151.600.000 quilômetros de Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até o Sobral era de. Então vamos descobrir qual que é essa distância aí. Através da semelhança de triângulos, ó, mesmo procedimento que a gente utilizou lá na câmara escura, você tem o quê? O triângulo aqui, ó, do ponto do observador até a borda, fechando aqui com DS, que seria o diâmetro do Sol, e esse daqui é o diâmetro da Lua. Lembrando que diâmetro é a, a, uma reta do ponto de uma circunferência do ponto até a outra borda da circunferência, certo? Então é 2 vezes o raio de uma circunferência. Então, observa a figura a seguir que representa a situação da semelhança de triângulos. Aí a gente tem a mesma questãozinha lá lidada com a semelhança de triângulos. Se eu tenho que são dois triângulos circunscritos um dentro do outro, então eles são diretamente proporcionais um ao outro. Isso quer dizer que a distância dl sobre a distância dlzão, que é a distância maior, vai ser, vai ser igual à borda aqui, ó, dl, que era dl, é porque eu coloquei ds, mas é dl. dl em cima sobre ds aqui embaixo. Como que vai ficar essa nossa expressão aqui, pessoal? Na questão, ele me deu. Ele não me deu quem que é o DL, não me deu quem que é o DLzão, e nem o DS, ele diz que é a distância do observador até o Sol, que seria o nosso DS aqui, ó, seria o diâmetro do Sol, que é 151.600.000, né, que foi o que ele disse. E ele falou também que o nosso DSzinho, que é o diâmetro da Lua, ele é o diâmetro da Lua, que eu coloquei aqui, diâmetro do Sol também. O diâmetro da Lua, ele é 400 vezes o diâmetro da Lua, né? Então vamos aqui, como é que a gente calcula essa nossa relaçãozinha? A gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou passar o DL que está aqui dividindo, ele vai para o outro lado, vai multiplicando,
E se eu fizer isso, depois eu posso eliminar DL com DL. Aí eu vou ficar só com o diâmetro da Lua é igual a, cortando ó, o zero, esse zero com esse zero vai ficar ó, zero com zero, vai ficar só o 4. Aí então eu cortei dois zeros daqui e o número de cima vai ficar só passando a ter três zeros. Então eu vou ficar com 1.516.000 dividido por 4. Aí o DL vai ser igual a 1.516.000 dividido por 4, que fazendo essa divisãozinha aqui, você vai encontrar que DL é igual, o diâmetro da Lua é igual a 379 mil quilômetros, certo? É grandinho, viu? A Lua em relação. Então, a resposta da nossa questão seria essa. É a partir daí que hoje em dia se sabe que todas as grandezas tipo comprimento da Terra, tamanho da Terra, elas são mensuráveis, já tinham sido mensuradas há 500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo, por esse fator, é através da semelhança de triângulos que muitos cientistas descobriram o diâmetro da Terra, o diâmetro da Lua e de outros planetas. Ano-luz, que seria ano-luz? Apesar de falar em ano, que seria uma unidade de tempo, ano-luz não é unidade de tempo, é unidade de distância ou unidade de espaço, como está escrito aí, ó. É uma unidade de distância e pode ser definido como distância percorrida pela luz no tempo de um ano. Então, qual que é o cálculo dessa distância? Eu tenho aqui, ó, a distância de um ano-luz equivale a 9 trilhões 460 bilhões 730 milhões 472.580,8 quilômetros. Eita de acho, que é muita coisa. Mas é isso que é a referência de um ano-luz. Mas antes, por que, que as pessoas utilizam isso? Aqui vocês estão vendo a galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda, ela é hiper gigantesca. Ela é muito gigantesca. E para se estudar o sistema solar, que também é gigantesco, o nosso sistema solar, era muito complicado você utilizar uma unidade em metros, quilômetros, certo? Então, a unidade ano-luz, ela existe para facilitar o estudo astronômico, quando a gente trata de distâncias gigantes, gigantescas. Então, vamos aqui para a definição. Beleza, antes tu falou lá que é essa distância, mas como foi que chegou a essa definição? Para mensurarmos o valor de um ano-luz em quilômetros, partimos do valor definido da velocidade da luz. Que o valor da velocidade da luz, como eu já tinha falado para vocês, é 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 mil metros por segundo, que é 300 mil metros por segundo, desculpa. Sabendo que velocidade é fruto da razão do espaço pelo tempo, e fazendo a transformação de um ano em segundos, temos o quê? Aí lembrando, velocidade é o quê? Velocidade vai ser igual a espaço dividido pelo tempo. Beleza? Então vamos trazer aqui, ó. Um ano equivale a quê? 365 dias vezes 24 horas vezes 3.600 segundos, que 3.600 segundos é a quantidade de segundos em uma hora. Então vamos lá, fazendo essa multiplicação aqui para transformar um ano em segundos, nós temos que, fazendo essa multiplicação, chegamos a 31.536 segundos. Vamos aqui, velocidade vai ser igual a distância sobre o tempo, como eu falei. Se eu sei quem que é o ano, ou se eu sei quem é o tempo,
e eu sei quem que é a velocidade, então vamos lá fazer o quê? Ó? Substituindo dentro da fórmula, velocidade V é 3.000 km por segundo, 300 mil km por segundo, e a distância é quem eu quero saber, aí dividido pelo tempo que a gente calculou aqui, como que vai ficar? Distância, aí eu quero saber quem é a distância, passo esse para o outro lado, ele vai multiplicando, vai ser essa multiplicaçãozinha aqui, que foi o que eu obtive, ó. D vai ser aproximadamente 9 trilhões 460 bilhões 0,80 milhões de metros. Aí, isso daqui em notação científica é 9,461 vezes 10 a 15, certo? Metros. Se eu quiser transformar em quilômetros, é só eliminar três casinhas desse meu potencial aqui, que fica 10 a 12, né? Vamos lá. O que é e como calcular? O ano-luz, a gente já viu, né? Então a distância seria isso daqui, ó. Se eu tenho um planeta e esse planeta está a uma certa distância da Terra, como que eu sei, como que eu calculo a distância em ano-luz? A distância é o tempo que demora, um ano-luz seria, ó, um ano é o tempo que a luz vai demorar para chegar até aqui, ó, que é o tempo que ela vai demorar para percorrer todos esses metros aqui em definição. E uma coisa interessante que muita gente não sabe, que quando você olha para o céu e vê as estrelas nada mais é do que um planeta morto, que esse planeta morto, muitas vezes, quanto mais fraca for a iluminação dessa estrela, isso significa que mais distante ela está também, mas em compensação que ela está morrendo e falta pouco tempo para que ela morra. Vou falar um pouquinho mais disso na aula presencial, mas vamos aqui para a questão resolvida. Existe no espaço uma estrela chamada Vega, que está a 26 anos-luz da Terra. Calcule quantos quilômetros separa Vega da Terra. Considere um ano igual a 365 dias. Aí aqui a solução já vai paybook, né? Ó, transformando um ano em segundos, que foi o que a gente fez anteriormente, vamos aqui, ó, multiplico inicialmente 365 dias por 24 horas, depois de multiplicar, multiplico por minutos, e depois de multiplicar por minutos, eu, por último, multiplico por 60 segundos, que é a quantidade que existe em cada minuto. Aí, depois de fazer isso, chegamos a 31.536 mil segundos. Se eu não me engano, foi aquele mesmo resultado lá. 26 anos-luz é igual a... Como é que eu descubro que é o que ele quer saber, né? 26 anos-luz vai ser igual a 26 vezes esse valorzinho aqui, ó. Multiplicando por esse valor, a gente vai chegar ao resultado, ó, 26 anos-luz de 819 milhões 936 mil segundos. Beleza, antes. E o que é que ele quer saber? Calcule quantos quilômetros serão Vega da Terra. Aí, para mim saber quantos quilômetros vão ser, que aqui eu descobri quem que é o ano-luz, basta eu calcular, ó, S é igual a V vezes T. Como eu sei que V vezes T é igual a velocidade é igual a 300 mil quilômetros, ou 300 mil metros por segundo, e o tempo é esse daqui que eu acabei de descobrir, então teremos a multiplicação de 300 mil metros por segundo vezes 819 milhões 936 mil segundos. Aí multiplicando a gente chega a 2,45, né? 2,45, 9808, podia arredondar, vezes 10 a 14, ou seja, ainda tem mais 14 zeros pela frente. É um bocadinho de conta, viu, pessoal? Mas isso é importantíssimo para você entender o quão
é grandioso a astronomia, né? Quanto importante é a astronomia para nós. Referencial: livro Conexões com a Física, volume 2, páginas 158 a 164. Qualquer coisa, eu estou à disposição no WhatsApp e eu encerro essa aula por aqui. Até mais, pessoal!